fogo e não queima. Aleluia. 7. E permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém. Glória a Deus. A gente vai estar comentando, meditando até o 27, mas a gente vai ver até aqui o texto da igreja. E na medida Deus for revelando, o Espírito Santo for falando, a gente vai emendando mais um pouquinho da palavra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso amado Jesus, Ele vem, Ele diz que Ele é o dono da vida, Ele diz que Ele é a porta, Ele diz que é a água da vida, e agora Ele diz que Ele é a verdadeira videira, ou a videira verdadeira. Mas por que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira? Provavelmente porque tem uma videira falsa. Amém? Amém. Porque tinha outra videira. E ele se refere ao povo de Israel. Quem costuma ler a palavra de Deus, quem costuma ler a palavra de Deus, sabe que Deus tirou Israel do Egito, trouxe de fogo tão forte, e no deserto fez proezas, fez maravilhas, fez milagres que hoje jamais, nesse nosso tempo aqui, se viu ou se ouviu, que abriu o mar todinho para o povo passar, que abriu o Jordão todinho para o povo passar. Mas Ele continua mesmo fazendo milagres. Ele cura o artério, Ele cura o canceroso. Ele levanta o que não pode se levantar. Aleluia. O aleijado, o paralítico. Hoje mesmo, trabalhando lá na Jaguaruna, estou reformando uma casa lá para o irmão. E comprei algumas madeiras. Passei na madeireira, senti de comprar madeira ali. Tinha 4 madeireiras e senti de passar ali. E Deus tem tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. E entrei, conversei com o senhor lá, saí, também o irmão Paulo, diácono lá da sede, trabalha comigo. E eu disse, o senhor foi entregar madeira. Chegando lá, a primeira coisa que ele perguntou para mim, tu é crente? Aí eu assim, por que tu dizer que está ali atrás do meu carro? Eu disse, não é possível, eu já sabia que tu era crente. Eu sim, porque a hora que tu entrou na madeireira, eu já senti a diferença. Glória a Deus. E eu falei com o meu funcionário, ele disse assim, olha, se a gente tem esse policial, tem algo diferente dos outros policiais. Aí eu assim, mas nem por isso, né? Toda a honra e toda a glória para Deus. E ele estava falando. Ele assim, ó, eu não gostava de crente, não gostava de ir na igreja de crente, mas me deu uma dor na coluna. Eu fiquei arrastando uma pedra. Eu andava pelo centro da Jaguaruna arrastando a pedra. Mas em disseram que Deus continuou mesmo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, abriu o Jordão, colocou por terra a muralha de Jericó. E ele foi. Ele jogou lá mesmo que Deus cura mesmo. Dizer que entrou na igreja, em Jaguaruna, não pediu para ninguém orar. Só falou com Deus. Quando ele se levantou do banco, a perna não arrastava mais, saiu normalmente, ele chorando, chegou na porta, a mulher disse assim, nossa, nem está vendo? Ele assim, Deus me curou, agora eu sou crente, aleluia.
Aí ele diz assim, por isso, o meu espírito testificou do teu espírito, que é o mesmo espírito. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que você veio buscar nessa noite, ele continua o mesmo. Deus de maravilha. Só que Israel falhou. O povo de Israel fez todos os milagres, como hoje a gente veja vários milagres, pessoas relatando, pessoas contando testemunhos de milagres. E a gente ainda tem, lá dentro de nós, às vezes a gente não fala, mas lá dentro de nós, será que é Deus? Será que é verdade? Será que esse Deus ainda foi? Aleluia! Eu dirigi um grupo familiar e na segunda-feira passada um casal de irmãos dando testemunho. Meus irmãos, para não ter semana passada testemunho, que o irmão determinou a cura na minha vida, eu não tenho testemunho porque eu queria ir lá no médico fazer os exames para conferir. Está tudo alguns exames, não tenho nada. Eu acho que o Satã estava envolvido com tudo. Olha, eu contei mais 5 enfermidades que ele tinha. Mais 5 enfermidades pelo menos. E Deus passou a regra, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Israel falhou, porque viu todos esses milagres e não creram, duvidaram. E lá no deserto, chamando Moisés, você nós aqui para mover. Moisés, Deus está fazendo tantas coisas para vocês e vocês não estão crendo. Não, Moisés, nós queremos voltar para o Egito para comer cebola e alho. E Deus dando pão, Deus dando carne, Deus abrindo as rochas, saindo água. Matou a sede, matou a fome. Deu carne, deu água, no deserto, para 7 milhões de pessoas. O Varão tem 120 mil pessoas, eu acho. Né? Mas imagina 7 milhões de pessoas no deserto. Ele de dia botando uma nuvem para não pegar o sol, e de noite chega a 10 graus e botou uma nuvem de fogo para esquentar 7 milhões de pessoas. Mas imagina o fogo que era. Fogo gigante. Nós não somos diferentes. Se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus. Não seja como Israel, que falhou, mesmo vendo milagres, mesmo vendo testemunho, ouvindo. Falhar, pecar, errar, que nós nos deixamos como o povo de Israel. E a palavra de Deus diz, Salmo 80, versículo 8, Isaías 15, 7, Jeremias 2, 21, que Israel era a videira de Deus. Ele trouxe o deserto, arrumou a terra, plantou essa videira e essa videira se espalhou pelos montes. Vocês lêem, se alguém está acostumado a ler a palavra, né? Vocês vão ver. Israel se espalhou pelos montes e os anos foram crescendo, foi para a beira dos rios do mar. E até hoje não vai crescer Israel. Fazer duvidar do Deus vivo, não crer no Deus vivo. E Deus fala, eu vou cortar essa videira, porque vai vir outra videira, e essa vai ser a verdadeira. Porque a videira que Deus plantou falhou, mas essa videira, Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor e Salvador, Ele não falhou, nele não foi visto pecado nenhum. Ele foi morto por mim e por ti, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Aleluia. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, nós somos os ramos. Ele é a raiz, ele é a videira. Se nós tivermos agarrado nele, enraizado nele, nós vamos dar muitos frutos.
Muitos frutos, fruto de justiça, fruto de paz, fruto de alegria. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem. O Velho Testamento foi uma metáfora de Israel sendo a videira. Agora Jesus faz essa metáfora, né? Comparação. Nós, crentes, como ramos, e Ele, o céu, a raiz. Aleluia. Cada um de nós, que não estivermos agarrados na barreira, estivermos agarrados na videira, pode ter certeza, não vai dar fruto nenhum. Aleluia. Se você não tiver enraizado, se você não tiver nessa barreira, todos aqui conhecem barreira de uma barreira, né? Eu ia apanhar um pedaço lá, o vizinho estava tudo trancado lá, e tem um barreirão. 2 meses atrás ele estava podando. Quando eu vi ele podando, eu fiquei olhando. Cada vez que ele cortava, eu corria pingava. Cada pedacinho que ele cortava, e a raiz estava lá no começo do terreno, e ele cortava ali no final da parede, pingava. A seiva da parede. Ele cortava uma folha, tudo pingava. Se ele cortasse a pontinha lá no final da barreira, pingava. Eu disse, mas por quê? Não. É necessário que faça uma prova. Mesmo nos anos bons, é necessário que haja prova. Talvez você, esse fiel a Deus, talvez você tenha um pratica a palavra de Deus, seus filhos, se esforça para viver a palavra de Deus, mas às vezes tem sido o contrário. As ondas têm sido levantadas sem fim. Amados, os salmos bons também são contados para que tem mais. Aleluia. Você está sendo voltado também. Glória a Deus. Você tem mais frutos. Mente firme. Deixa a seiva correr. Glória a Deus. E a seiva hoje para nós é o sangue de Jesus na nossa veia, na nossa vida. Agora você tem que ver que tipo de seiva você tem dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Seiva. Tirei do dicionário. Seiva. Líquido nutritivo que circula em todas as partes da planta. A seiva. Ela corre por toda a planta. Ela vem da a raiz lança os ramos, vai para as folhas, e essa seiva produz cachos, produz frutos. Aleluia, aleluia. Que tipo de seiva está correndo dentro de você? Aleluia. Teve orgulho, soberba, como a irmã estava falando aqui. E como foi cantado nessa noite do louvor abençoado, Senhor, vem, quebra o meu orgulho, coloca por terra, Senhor, a minha oferta. Glória, aleluia. Que muitas vezes, Senhor, a seiva da fofoca corre dentro da nossa veia, da intriga, da discussão, seiva de separação, de divisão, seiva de mágoa. Não se aguenta ser magoado, mas também fica magoando todo mundo. Tipo de seiva está correndo a nossa veia hoje. Aleluia. Deus quer que a seiva real, aleluia, que vem da raiz, que vem do céu, sangue de Jesus, vertido lá naquela cruz do Calvário, esteja correndo dentro de ti. Que você esteja agarrado na barreira. Aleluia. E a palavra de Deus diz, que você não tem, que todo ramo que estiver fora da parede vai secar, e o destino dele é fogo.
falando de inferno. Já temos o nosso português bem claro, inferno. Que tipo de ramo tem sido nós? Aleluia. Que tipo de ramo tem sido nós? Glória a Deus. Capítulo 15 fala da videira verdadeira. Israel era a videira que negou Deus, vendo tudo. Nós não devemos ser assim. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E Ele é o único homem na face da terra que veio nessa terra que podia dizer: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. É o único que podia dizer que todo aquele que vinha a Ele de maneira nenhuma vai ser lançado fora. Glória a Deus. É o único que disse que a paz que Ele dá não tem outro igual, o mundo não pode dar. Foi o único. Se levantou vários profetas lá. Se levantou muitos homens de Deus. Se levantou muitas pessoas dizendo até que era Jesus. Mas nenhum desses profetas jamais disse que Ele é o pão da vida. É a água que sacia a sede. E quem beber dele jamais vai sentir sede. Nenhum homem na face da terra, nenhum dos profetas antes de Jesus, nem depois de Jesus, só Ele. Só Jesus, esse Jesus que você vem buscar nessa noite, aleluia. Esse Jesus que eu amo, esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que diz, e ainda assim para nós hoje eu sou a videira, aleluia. E esse texto, ela é dividida em 3 partes. Se você tiver uma cadeira de desenvolvimento, do 1 ao 11, Jesus fala do relacionamento nosso com Jesus. Do 1 ao 11. Você pode ler esse texto do 1 ao 27 e você vai ver que está dividido em 3 partes. Depois do 12 ao 17 é o relacionamento com os outros crentes. Amai uns aos outros como eu vos amei. Sorri por aqueles que sorri. Chore por aqueles que choram. Ore por aqueles que estão passando por luta. Orai pelos outros. Aleluia. Essa é a verdadeira seiva que deve estar em mim e em ti. A seiva do amor, da paz, da alegria. Aleluia. Glória a Deus. Do 18 a 27, fala do relacionamento. A parte final, Jesus fala, relacionamento do mundo. O mundo indiferente e o hostil dos incrédulos. Se você ler do 18 em diante, você vai ver que Jesus disse: olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, eu fui perseguido, fui maltratado. Se eu sou Senhor, fui perseguido e maltratado, se vocês são meus servos, também vão ser perseguidos e maltratados. Aleluia. Ele já preveniu naquele tempo. Glória a Deus. Que ia passar conosco hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 19, do capítulo 15. Diz assim: se vós fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois desse mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Jesus já preveniu. Glória a Deus. Que todo aquele que vinha a Ele, não vai lançar fora. Mas todo aquele que vinha a Ele, que falar que ama a Ele, que está vivendo Ele, vai vir conquista, vai vir luta.
Mas você é ramo e Deus está voltando para a vida. E Ele vai voltando. Porque tem muitas coisas na nossa vida que muitas vezes a gente pensa que é certo. Nós começamos a analisar nós mesmos dentro de nós. Não, mas eu estou certo. Mas talvez eu estou certo. Mas aqueles outros que estão à minha volta, isso não é certo. Talvez eu pense que essa palavra para mim é certa, mas os meus pastores, os meus líderes dizem que não é certa essa palavra para mim, que eu estou fazendo. E a gente tem que analisar. Você falou uma palavra. Tem 10 falando que você está errado nessa palavra. Quem está errado? Aleluia. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa. Ela disse que passou por 4 casamentos. Tem qual mulher samaritana? Só que a samaritana tinha 5. O que ela tinha não era dela. E esse era a mesma coisa. Estava 5, mas ainda estava se relacionando. Ele dizia, nunca dá certo esse casamento, eu não acho mulher direita, eu não acho mulher certa para mim. Eu não falei, eu fiquei pensando comigo, será? Mas eu vou saindo para aqui. Será que as 5 mulheres estão erradas e ele está certo? Será? Analise muita situação da sua vida. Será que tudo você está fazendo, está dando errado, só porque você está numa direção errada? E você pensa que está certo nesse caminho, mas você não está. Há muitas coisas que nós fizemos. E mesmo muitas vezes a gente não lê a palavra, um texto, um versículo, e já analisa aquilo ali. Não, isso é para a minha vida, eu vou em frente, não. Essa palavra eu vou tomar posse, essa palavra para a minha vida. Mas você tem que ver a situação, você tem que ver a circunstância, você tem que ver o texto como foi falado, foi pregado, colocado na Bíblia, o tempo que foi colocado essa palavra no nosso tempo hoje. Por isso que se levanta muitas doutrinas. Muitos falsos profetas, com a Bíblia na mão, mas interpretando mal a palavra de Deus. Trazia um versículo, eles vão uma igreja, vão uma doutrina, e todo o texto, todo o contexto não tem nada a ver com essa doutrina, com essa palavra. Quando você receber a palavra de alguém, procure seus pastores, procure os líderes da igreja, converse com ele. Peça um momento em particular com os líderes, com o pastor. Eu tenho certeza absoluta que os líderes dessa casa, os anjos que Deus colocou aqui, vão analisar e vão te colocar no caminho certo, vão te dar a palavra certa da tua vida, os pastores. Não pegue um versículo e coloque no seu casamento, na sua família. Depende do versículo, você vai te chamar a atenção em outro lugar, em outra área da sua vida. E você está colocando em outra área. Aleluia, glória a Deus. Estão entendendo que? Amém. A palavra é clara, aleluia. O fim de lembrar da palavra que o nos diz, não é um servo maior do que o seu Senhor. Veja o que ele fala, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua palavra. Aleluia. Se você está se alimentando com essa palavra, é porque você já tem guardado Jesus no seu coração, a palavra de Deus no seu coração. Essa palavra vem um alimento para a sua vida nessa noite. A palavra de Deus, ela acrescenta a fé no nosso coração.
porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você está ouvindo a palavra de Deus. A fé está crescendo no teu coração. Essa seiva está correndo por todo o teu sangue agora. Oh, aleluia. Você talvez nem esteja vendo. Oh, aleluia. Mas você está sendo curado. Aleluia. Você está sendo liberto. Os seus olhos estão sendo abertos nessa hora. Aleluia. Porque essa seiva de Deus está correndo dentro de ti. Aleluia. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ei, Deus Santo, Deus vivo. Paulo fala nas suas epístolas, não fala da videira, mas fala do corpo de Cristo. Que é a mesma coisa que Jesus estivesse falando, eu sou a videira. Quando você tem o corpo de Cristo, quando você tem essa fé, quando você está agarrado nessa videira, aleluia, você vai dar muitos frutos para Deus. Aleluia. Jesus é a fonte da vitalidade espiritual e da felicidade. Devemos permanecer nele pela obediência. Você deve ser fecundo, você deve ser fértil. Só tem uma maneira você ser abundante, ser fácil, ser bem-vindo. Que Deus está procurando um sacrifício. Deus está procurando hoje o coração resolvido. Aleluia! Glória a Deus. A árvore se conhece pelo fruto. Os frutos são maus, a árvore é má. Nós devemos dar bons frutos. Aleluia. Aleluia. Como ele tinha orei lá na madeireira. Eu não falei nada para ele. Aí eu perguntei, como é que o senhor estava? Ele disse, eu senti algo diferente. Aleluia. Aí o irmão Paulo estava comigo, já começou a tremer, eu fui lá para dentro. Eu estava para lá, vai a pouco, não cai de confusão. Aí ele entrou na madeireira, já começou a chorar. Ele é de outra denominação, né? Mas é uma denominação irmã, co-irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma bênção de Deus. E Deus não faz nada sem antes planejar. Você que está aqui hoje, mas Jesus já planejou você estar aqui hoje. Antes de ir para a cruz, ele orou: Pai, eu peço só por mim, mas por todos aqueles que vão me aceitar. Aleluia, por mim e por ti, ele já ora em para a cruz. Ele diz: Pai, eu não peço que tire ele do mundo, não, mas que o livre do mundo. Aleluia. Aleluia. Isso é a verdadeira videira. Nós fazemos tudo bom que precisa agarrar nessa videira. Aleluia. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Que tipo de seiva está correndo dentro de nós? Que tipo de seiva está pingando e os outros estão vendo? Que as pessoas, elas analisam mais nós do que escutam a nossa voz. Eles pesquisam, olham, desejam, perguntam sobre as nossas vidas. O que você fala, amém. Mas depois eles vão ver o que você está falando realmente como diz o que você está falando. Os frutos da sua vida vão mostrar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estou conversando lá com o pedreiro vizinho lá da casa lá. Chegou ele para Jesus. Esse domingo ele estava na sede, na igreja, lá no quadrangular, para levar a esposa. E assim, eu não sei se ela vai, porque eu estou pela manifesta do Espírito ruim nela lá.
Não é que mais, ela manifesta, porque lá vai sair. Pode ter ido em muitos lugares não ter saído, mas lá vai sair. No nome de Jesus. Esperar. Eu não digo esperar. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que cura e que libera. Ele garantiu que foi em várias igrejas. Até numa igreja, ele disse que foi uma igreja, e quando ele viu o pregador que subiu lá, ele pegou essa igreja e foi embora, porque conhecia a vida daquele pregador. Ele disse: vamos ficar 1h30, 2 horas ouvindo ele falar de Deus, e lá fora eu conheço ele no nome de Deus. Já pensou que a minha vida aí fora, né, foi uma desgraça, meus filhos foram tudo ruim, aí eu subo aqui e daqui a pouco entra uma pessoa daquela que me conhece. Eu estou frente da obra e daqui a pouco entra alguém ali. É ele, líder. É ele, pastor. Não, aqui eu não vejo o que aconteceu com essa pessoa. Ele disse: vai e não olhe para o homem, olhe para Deus, olhe para Jesus. Glória a Deus. Olhe para Jesus. Aleluia. Ouve a palavra de Deus. E você vai ser liberto, e sua esposa vai ser liberta. Em nome de Jesus. Deus providencia tudo. Deus, um pedaço de madeira que eu fui comprar, aconteceu tudo isso no dia. E a gente vai ouvir testemunho. E Deus já tinha me dado de manhã, eu dobrei meu joelho às 6 horas da manhã. Eu disse: Espírito Santo, dá-me uma palavra. Eu não quero levar a palavra minha, eu quero levar a palavra tua. Porque a igreja é tua, a palavra é tua, tudo é teu, tudo vem de ti, tudo é para ti. Aleluia. Como o irmão disse, nós somos apenas carnais. É como um cano d'água. Nós estamos ali só para passar água. Aquele que quer ser mais do que isso, precisa usar. A água vai parar, vai correr por aí. Aleluia. Vai passar água bordada. Glória a Deus. Nós temos que ser carnais, limpos, a água do Senhor limpa. Aleluia. Glória a Deus. Testemunho, frutos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A seiva do sangue de Jesus tem que correr na nossa vida. O mal vai sair, a enfermidade vai sair, essa seiva correndo de ti. Aleluia. As lutas vão se levantar sem vão. Aleluia. Mas você vai caminhar vitorioso, alegre. Eu estou com o Senhor é meu Deus, Ele é a minha rocha. Aleluia. A paz que Ele dá, o mundo não dá, lugar nenhum não dá. Aleluia. Glória a Deus. Segunda-feira a gente pregou lá no grupo familiar ainda sobre que tipo de Jesus nós estamos servindo. E eu falava, Deus me deu uma palavra assim: não tenha o Jesus dos outros, tenha o Jesus só Deus, pessoal. Porque aonde tu estiver, Jesus vai estar contigo. Aleluia. Onde você estiver, Jesus vai estar contigo. Aleluia. Você vai trabalhar, Jesus vai estar contigo. Você vai estudar, Jesus vai estar contigo. Você vai passear, Jesus vai estar contigo. Você vai para um momento de lazer com a sua família, Jesus vai estar contigo, porque o Jesus pessoal é teu. Aleluia. Tem o Jesus só teu. Tem uma seiva própria sua. Aleluia. Cada um tem um tipo de seiva. Aleluia. Cada um dá um tipo de fruto. Nenhuma árvore é igual. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Deixa-me sempre Deus correr dentro de ti nessa noite. Aleluia. Ele vai estar orando pela tua vida, Deus. Glória a Deus, a palavra foi pregada. Tenha Jesus só Deus. Aleluia.
Talvez você esteja falando com alguns irmãos falaram, Senhor, mas, irmão, mas se tivesse alguém, aí os outros não vão ter. Ele é onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar. Nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, nós cremos nesse Deus que vê tudo, que sabe tudo. Tudo está na mão dele, sobre o domínio, sobre o poder dele. Aleluia. Você talvez esteja orando e dizendo, o Senhor não está me ouvindo. Aleluia. Não, ouve até aquele irmão lá. Mas Deus não está ouvindo. Ele está te ouvindo, filho. Mas Ele está só acordando. E lá na frente, a hora que você der o pronto, a hora que você verdejar, aleluia, você vai dar caixa de caixa, você vai dar muitos frutos para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado. Amém. Glória a Deus. Diga com essa palavra. Quero deixar só o Salmo 92, se você quiser anotar, não precisa abrir. Salmo 92, 14. Diz assim: na velhice, você considera um pouquinho mais velho, já tem um cabelinho branco, que nem eu. Diz aqui, ó, na velhice darão ainda frutos. Aleluia. E ainda diz, serão cheios de seiva e de verdura. Aleluia. Na velhice ainda darão muitos frutos. Aleluia. E vão ser cheios de seiva. Aleluia. O bebê de Caleb. Caleb com 86 anos. Chegou para Josué e disse, buscar a minha parte de casa. Mas Josué disse, não, está velho. Ele disse, não. Eu estou no mesmo vigor quando eu saí para a guerra com meus 30, 40 anos. Aleluia. Esse é o mistério do Senhor. Que eu já vive na presença do Senhor. Mesmo depois de velho, a seiva vai estar correndo e darão frutos dignos de honra e glória para Deus. Aleluia. Esse fruto que Deus quer na nossa vida. Frutos de louvor, de honra, frutos de obediência a Deus. Aleluia. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer obedecer a Deus. Aleluia. Versículo 7. Esse versículo aqui eu considero a chave de todo esse capítulo. Você pode ler em casa, João 15, você lê todo esse capítulo em casa e você vai ver. Aleluia. O 7 eu considero a chave de tudo isso aqui. E permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Aleluia! Você vai dizer, olha, o que quiser Deus vai te dar. Amém? Amém. Mas que permanecer nele, permanecer na palavra dele. Aleluia! Que as pessoas, outro dia na rádio, estavam falando aí, a gente tem um programa da rádio, toda sexta-feira, das 21 às 22 horas, na 87,9 FM. A gente está toda presa ali. E eu estava falando que a pessoa lê o Salmo 23, você vai em maioria das casas, hospital, você vai estar lá, ou 91 ou 23 a 10. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro dia eu estava pensando e o Espírito Santo colocou no meu coração. Será que eles estão lendo esse versículo de trás para frente? Nada vai me faltar se o Senhor for meu pastor. Olha Deus, eu assim penso. Olha Deus. Não, Senhor, eu estou passando, nada vai me faltar. Mas nada vai te faltar, meu Deus. Jesus foi o meu pastor, foi o meu guia. Essa frente de ti. Aleluia. Aí não vai faltar nada para ti. Obediência, dedicação. Não deixe de vir na casa de Deus. Não deixe de participar dos louvores, dos momentos de oração, como o irmão falou, onde estava aqui orando. Quando os líderes aqui, quando os pastores chamavam para alguém orar.
Aleluia. É nesse momento de oração que nós somos renovados. Glória a Deus. O Espírito de Deus, vamos buscar a Deus. Olha, é tão gostoso, tão bom. A gente nem deixa a hora passar. Eu tenho um caderno de oração, tem quase 300 pessoas lá no caderno. Tem pessoas da rádio comigo, tem pessoas lá do nosso grupo familiar, tem pessoas que vêm e pedem para a gente colocar todos os dias, 6h30 da manhã, eu coloquei a mão no caderno. Você termina a minha que Jesus está aqui. E Deus bendice cada vida. Aleluia. Faça sua listinha pessoal. Tem o teu Jesus e tem a sua listinha. Não, eu quero que aquela venha para a igreja, aquele venha para a igreja, meu esposo, meus filhos. Eu tenho a foto da minha família toda dentro da minha vida. Eu reuni a família todinha, né? Minha filha ficou até com cachorrinho, pegou até a cachorrinho. Todos os dias eu vou para a foto de minha família. 2 eu, 2 filhos com minha esposa, né? O outro gelo, o neto. Eu tenho um neto da família. Né? Da outra filha, o outro gelo, né? Fazer parte da festa da rede de casais. Estamos todos servindo o Senhor. Estamos tudo buscando o Senhor. Glória a Deus. Todos os dias eu estou com a luz. Porque eu só uma coisa não. Eu peço, meu Deus, que é fazer a obra. Aleluia. Ela assina no caderno de oração. Faz a sua luta pessoal. Deixa no meio da Bíblia. Pega a foto da tua família, do teu casamento. Bota ali teu esposo, você bota ali. Você quer que ele venha para a igreja? Não pode. Traga para a igreja. Pega no meio da Bíblia, bota a oração aqui, coloca a mão em cima. Eu quero meu esposo aqui. A tua palavra diz que eu creio, eu e a minha família celestial. Então eu quero tomar posse dessa palavra. Traga meu filho, traga minha filha, traga minha nora, traga meu esposo. Vai determinando. Eu tenho a tua seiva dentro de mim. Eu quero que essa seiva pingue lá no meu esposo. Eu quero que essa seiva pingue no meu filho. E ela venha para a sua casa que siga. Seja obediente. Aleluia. Glória a Deus. Finaliza essa palavra de hoje. A gente vai estar orando pela tua vida. Essa palavra enraize dentro de ti. Anote esse capítulo. Medite em casa. Antes de você abrir a Bíblia, você peça ao Espírito Santo, clareie essa palavra no meu coração. Fala comigo. Fala comigo. E eu vou escrever. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos orando. Aleluia. Coloque de pé, querido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é santo. Ele não muda. Ele não é Deus de confusão. Ele é de amor, ele é de união, de comunhão. Aleluia. É o Deus de milagres, o Deus que faz o impossível acontecer em grande irmão. É Ele, Deus Santo, vivo, bendito. Aleluia. Aleluia. Vamos dançar, por favor, irmão. Vamos para comigo. Aleluia. Tu amo, por favor. Norbertina, quem mais? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar olhando pela tua vida. Aleluia. Coloque no teu coração que você está precisando. Não precisa contar para ninguém de que se você entende que você está precisando. Aleluia. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus vai estar abrindo as portas da tua vida, aleluia. Deus vai estar colocando a mão sobre a tua vida e vai estar te libertando, vai estar te curando nessa noite, aleluia. Em nome de Jesus, oh Deus, Deus vivo,
positivo aqui, duas, três, aqui no meio, potencial da visão, aleluia. Vem aqui no meio, duas, três, aqui, aleluia. A gente vai estar orando pela tua vida, Deus, de poder de glória, aleluia. Glória a Deus.